A paz do Senhor a todos os irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de teologia. É uma alegria ter você aqui conosco. Hoje nós vamos estudar a primeira e a segunda carta do apóstolo Pedro. É a nossa última apostila, a matéria Novo Testamento 4. Amém? É o terceiro capítulo. Pega aí a sua Bíblia, seu caderno de anotações, a apostila e vamos para a nossa aula, porque vai ser uma bênção. A primeira carta de Pedro, ela vai falar sobre o sofrer por amor a Cristo. Já a segunda carta de Pedro vai falar sobre conhecimento bíblico. Então, nós devemos saber que cada uma das cartas vai falar sobre um assunto. E o que essas duas cartas nos deixam? Essa primeira carta de Pedro ensina aos crentes da Ásia Menor a se lembrarem de que nasceram para uma esperança eterna, uma herança incompatível e para serem protegidos pelo poder de Deus através da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E de que são um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do nosso Deus. Amém, irmãos? Já a segunda carta, irmãos, ela trata do perigo das divisões na igreja por causa do ensino dos falsos profetas. Os leitores dessa segunda carta são instruídos a conhecerem cada vez mais sobre Deus e a sua palavra, para que possa, realmente combater esses falsos mestres. E cita também a importância de crescer em 6 outras áreas. Quais são essas áreas que precisam crescer? Primeira área, irmãos, é a virtude. Eles deveriam buscar a virtude que vem do Senhor. Segunda área, o domínio próprio. A terceira área, a perseverança. Em quarto, a piedade. Em quinto, a fraternidade. E em sexto, o amor. Amém, irmãos? Então essas áreas, os crentes eles deveriam crescer em cada uma dessas áreas. E a segunda carta do apóstolo Pedro, ele vai salientar esses 6 pontos também. Primeiro é o entendimento da palavra, é entender o que a palavra diz. O autor da primeira carta de Pedro foi o apóstolo Pedro, um dos primeiros e mais chegados discípulos de Jesus. O apóstolo Pedro é a quem o Senhor falou: apacenta as minhas ovelhas, lá em João capítulo 21, quando o Senhor restaura Pedro ali. Então, tu me amas, Pedro, os irmãos sabem, e Pedro fala: eu amo, então apacenta minhas ovelhas. Essa é a vontade do Senhor. E ambas as epístolas, as duas cartas, começam identificando esse apóstolo como o autor. Então não é assim, eu acho, não. As cartas, elas identificam Pedro como o autor. Olha o que a primeira carta diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. A segunda carta, no versículo 1 do capítulo 1, vai falar: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. As duas cartas colocam Pedro como o autor, o escritor dessas cartas. Sendo assim, nenhuma identificação é mais necessária, Nós não precisamos ir atrás de mais nada. Sabemos que Pedro é o autor destas duas cartas que ele nos deixou. Na primeira carta, Pedro ele testifica que as escreveu com a ajuda de Silvano, ou Silas em grego, como o seu escriba. O grego fluente de Silvano e o seu estilo literário marcam essa carta. Essa carta é dirigida aos estrangeiros dispersos nas províncias romanas da Ásia Menor.
E é possível, irmãos, que Pedro escreveu essa carta em resposta a informes dos crentes da Ásia Menor sobre a crescente oposição a eles. Com certeza, Pedro ele se preocupou com essa oposição que crescia cada vez mais ali contra os novos cristãos. Irmãos, e quando foi escrita essa carta? Essa carta, irmãos, ela foi escrita provavelmente entre 60 e 63 depois de Cristo, antes do terrível banho de sangue em Roma, ordenado por Nero, onde vários bairros, a cidade de Roma foi queimada totalmente ali em 64. E a culpa ficou nos cristãos ali da época, principalmente o apóstolo Paulo. A segunda epístola é dirigida aos mesmos crentes da Ásia Menor. O estilo grego é diferente nessa carta, provavelmente por ter sido escrita pelo próprio apóstolo Pedro. Sendo ele um homem mais rude, com pouco recurso literário, então Pedro ele escreve ali de uma forma mais simples. A data foi provavelmente no ano de 66 e 68, entre esses 2 anos aí depois de Cristo. E o apóstolo Paulo foi executado por decreto do perverso Nero, sendo acusado, como eu já disse para os irmãos, de ter colocado aí fogo em Roma. Mas foi Nero que colocou, mas ele culpou o apóstolo Paulo. Vamos estudar aqui a primeira epístola do apóstolo Pedro. Os crentes que Pedro tinha em mente estavam sendo pressionados continuamente. O sofrimento por causa da perseguição não era algo que acontecia somente naquela região, irmãos. Tinha se espalhado por toda a terra na época, da época ali, a perseguição aos crentes. Diante disso, Pedro escreve algumas instruções, os consola e exorta-os a enfrentarem as situações e não desistirem principalmente da fé, porque é a fé que nos leva a vencer as nossas batalhas. O tema dessa epístola nós já falamos, sofrer por amor a Cristo. O cuidado de Pedro com os cristãos ao escrever essa epístola era no sentido deles seguirem o exemplo de Jesus no sofrimento, portando-se com retidão e principalmente dignidade. A saudação é diferente das outras porque o autor define a posição dos destinatários, eleitos e separados para uma vida de obediência a Jesus Cristo. No capítulo 1, do versículo 3 até o capítulo 2, versículo 10, Pedro vai falar sobre a salvação para uma viva esperança. O apóstolo Pedro, irmãos, encoraja os crentes que sofrem, trazendo-lhes à memória certas coisas que já sabiam. Pedro relembra aos irmãos 3 motivos para terem de novo a alegria da salvação. Qual que é o primeiro motivo? O primeiro motivo é uma viva esperança para a ressurreição de Jesus. Olha o que diz o versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Segundo ponto, é uma herança incorruptível, incontaminável, guardada para nós nos céus. Olha o que diz o versículo 4 de 1 Pedro, capítulo 1. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E em terceiro, irmãos, uma vida guardada pelo poder de Deus
mediante a fé. No versículo 5 diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para nossa salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Irmãos, devemos nos alegrar nas nossas muitas provações, porque permanecemos fiéis a Cristo e essas dificuldades servirão de ajuda e bênção, pois, como consequência, nossa fé se mostrará genuína e redundará em louvor. Do versículo 10 até o versículo 12, Pedro ele declara que o Espírito Santo revelou aos profetas o plano da salvação, que requeria como ato principal o sofrimento de Jesus. Então Pedro ele vai falar sobre isso, falar que já era o propósito de Deus o sofrimento de Cristo. Por isso, irmãos, nossa fé não se baseia somente no Novo Testamento, mas também na palavra de Deus do Antigo Testamento. Então nossa fé tem que ser baseada em toda a Bíblia. O mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas do Antigo Testamento, inspirou a verdade do Evangelho. É o mesmo Espírito Santo que agia no Antigo Testamento, age ainda hoje nas nossas vidas. A partir do versículo 13, Paulo exorta os crentes com relação à santidade. Paulo vai falar sobre a importância da santidade. Primeiro, irmãos, ele enfatiza os seguintes aspectos: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus. Olha o que diz o versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aleluias! Já o versículo 14 vai dizer o seguinte: não vos conformeis com as concupiscências, paixões que antes tinham na época da ignorância. É o que diz a palavra no versículo 14. Continuando o nosso estudo, sede santos em toda maneira de viver. Já está no versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento. Amém, irmãos? Então nós devemos ser santos, porque o Senhor que nos chamou, Ele é santo. E no quarto aspecto, olha o que diz a palavra no versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa perseguição. Então, o quarto aspecto é andai em temor ao Senhor durante o tempo que estáis no mundo. Então, nós temos que temer o Senhor. Passamos por dificuldades, passamos por provações, mas nós devemos ficar firmes no Senhor em todo o tempo. Em segundo lugar, ele fala a respeito sobre o privilégio da salvação e cobra de nós a responsabilidade do crescimento pessoal em santidade. E por isso primeira coisa, nós devemos purificar a nossa alma, obedecendo à verdade, como está no versículo 22 do capítulo 1 desta carta. Segundo, nós devemos praticar a caridade fraternal e não fingida. E em terceiro, irmãos, nós devemos amar ardentemente uns aos outros com um coração puro. Amém? Louvado seja Deus. Olha o que diz o versículo 22 completamente, irmãos. Olha o que ele vai dizer: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência
a verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Amém? Já no capítulo 2, versículo 1, a Bíblia vai falar que nós devemos deixar para trás malícia, engano, fingimento, inveja e murmuração. Olha o que diz o versículo: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicência. Devemos nos despojar, deixar para trás todas essas coisas. É o que diz o apóstolo nessa carta. Em quinto, desejar pelo leite puro da palavra de Deus. Versículo 2 do capítulo 2 diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Como pedras vivas sois edificado como casa espiritual, para serdes sacerdócio espiritual, aceitável a Deus por Jesus Cristo. É o que diz o versículo 5. Agora, por meio de Jesus, irmãos, todo crente é constituído um sacerdote para o serviço de Deus. Então nós devemos entender que você, somos sacerdotes para fazer o serviço de Deus. O povo de Deus é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Os crentes são separados do mundo a fim de pertencerem totalmente a Deus e proclamarem o evangelho da salvação para a glória e o louvor de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 11 até o capítulo 3, versículo 12, vai falar sobre a boa conduta e a submissão às autoridades. Então, esses versículos vão dizer que nós temos que ter uma boa conduta. Em tudo que formos fazer, devemos abster-nos dos prazeres malignos desse mundo. Irmãos, todos nós devemos nos abster desses poderes malignos que procuram destruir nossa alma, como está no versículo 11 do capítulo 2. E devemos ter um viver honesto entre os gentios, sermos boas testemunhas de Cristo nesse mundo. O bom testemunho nesse mundo inclui submissão às autoridades, tendo como motivo a vontade de Deus e a liberdade que Ele nos deu em Cristo Jesus. Nós somos livres em Cristo Jesus, mas devemos também nos sujeitar a toda autoridade humana. Por isso, o apóstolo Pedro ele vai escrever nos versículos 13, 14, versículo 17 do capítulo 2, sujeitai-vos a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus. Amém, irmãos? Nós devemos honrar aquele que foi colocado num cargo de liderança. E o apóstolo Pedro, ele prossegue com suas instruções. Ele vai falar do capítulo 2, versículo 18 até o 25, vai falar sobre os deveres dos servos cristãos. Os servos devem servir bem aos seus senhores, tanto bons como maus. Irmãos, muitas vezes nós pensamos que nós devemos servir só os nossos chefes, né, os nossos patrões, aqueles que são bonzinhos. Mas o apóstolo Pedro ele vai ao contrário, ele vai falar que nós temos que servir bem tanto os bons quanto os maus, sendo incentivados pelo exemplo de Jesus, que não pecou
e foi ultrajado, maltratado e não revidou, não ameaçou, irmãos. Já em segundo lugar, ele vai nos falar sobre os deveres das mulheres e também os deveres do marido cristão. Vai do versículo 1 até o versículo 7 do capítulo 3. Na relação entre marido e mulher, deve prevalecer a submissão por parte da mulher e o entendimento e honra por parte do marido. Amém, irmãos? Então, todos têm o seu dever dentro da relação. Pedro também ensina como uma esposa deve agir a fim de ganhar para Cristo o marido não salvo. Então, ela tem que seguir alguns princípios e, com certeza, ela vai ser bem-sucedida. Primeiro, ela deve ser submissa ao marido e reconhecer a sua liderança dentro da família, dentro da sua casa. E em segundo lugar, ou letra B, né? Ela deve conduzir-se de modo santo e respeitoso, com um espírito manso e quieto. Prosseguindo, ela deve esforçar-se para ganhar o marido para Cristo, mais pelo comportamento dela do que pelas palavras. Amém? Muitas vezes, irmãos, as nossas atitudes vai falar mais do que as nossas palavras. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 até o versículo 12, nós encontramos a palavra de exortação ao amor fraternal, a paciência diante do sofrimento, não retribuindo o mal feito pelo mal, mas abençoando os outros. Após falar sobre o relacionamento humano, Pedro diz que se realmente queremos ver dias felizes, temos que, primeiro, refrear a língua e evitar que os lábios falem engano. Olha o que está em 1 Pedro 3,10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Apartar-se do mal e praticar o bem é o segundo ponto que nós vamos ver. Nós devemos apartar de tudo que é mal, tudo aquilo que tem aparência do mal, como está no versículo 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. É o que está no versículo 11. No versículo 11 também nós vamos encontrar o terceiro ponto do nosso estudo, que é buscar a paz e empenhar em alcançá-la. Então nós devemos fazer as duas coisas, apartar do mal, é o nosso ponto 2, e buscar a paz e empenhar-se em alcançá-la é o nosso ponto de número 3, né? É o que temos que fazer. E ele completa: pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então, irmãos, Deus esconde o rosto daqueles que praticam o mal, que não praticam os princípios estabelecidos por Deus. Pedro completa no versículo 12: pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Seguindo o nosso estudo aqui, irmãos, vamos falar sobre o crente e o sofrimento, que está registrado em primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13 até o capítulo 5, versículo 14. Irmãos, Pedro, nesse trecho, não fala de uma batalha física,
mas de acontecimentos diários, no qual causam sofrimentos de padecer injustamente por causa de se praticar o bem. Ele encara este sofrimento como uma disciplina na vida do crente. Mas qual deve ser nossa atitude diante do sofrimento? Pedro responde que é zelando pelo bem, sem temor, vivendo uma vida de santidade, principalmente, irmãos, e tendo uma boa consciência e compreendendo que o sofrimento é a vontade de Deus. Nesse caso, diz Pedro, a pessoa pode se considerar bem-aventurado e não temais nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estáis preparado para responder com mansidão, temor, a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Irmãos, não é fácil sofrer por haver praticado o bem, manter silêncio, deixar de queixar-se, não vingar-se, mas Jesus Cristo exige isso de cada um de nós. Nós temos boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, fiquem confundidos os que blasfemam do bom procedimento em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim quer, do que fazendo o mal. Versículo 16 e versículo 17 do capítulo 3. Jesus Cristo, nosso Senhor, em 33 anos de vida, só praticou o bem, irmãos, e sofreu mais que nenhum outro homem. Ele é o nosso exemplo. O versículo 21 do capítulo 3 nos fala sobre o batismo em águas. Esse batismo tem a ver com a salvação da nossa confissão e promessa de que pertencemos a Cristo, mas não remove a imundícia da carne ou do pecado. Esse é um processo diário de conversão e santificação, onde se busca a perfeição em quem? Em Jesus Cristo, porque a perfeição nós só encontraremos em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. O sofrimento, irmãos, deve nos aproximar de Deus e nos lembrar dos verdadeiros valores da vida e de que nosso objetivo é fazer a vontade do Pai. Capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6. Olha o que diz a palavra. Então, no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Versículo 2. Aleluias, louvado seja Deus. Amém? Irmãos, Pedro diz no versículo 7, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede sóbrios. Vigiai em oração, irmãos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz, o segundo ponto. Tende ardente amor uns para com os outros. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. A palavra diz assim, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecado. Aleluias. O amor, ele cobre uma multidão de pecados. Prosseguindo, sede hospitaleiros, sem murmuração. É o que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Administre aos outros o dom que recebeu. Nós devemos administrar, ministrar, na verdade, aos outros o dom que nós recebemos do Pai. 1 Pedro 4,10. E diz assim, servis uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme
graça de Deus. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Haja conforme a palavra de Deus. Então nós devemos agir conforme os princípios estabelecidos pela palavra, irmãos. Não podemos agir do nosso jeito, devemos agir conforme a palavra de Deus. 7. Administre segundo o poder que Deus te dá. 1 Pedro 4:11 diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então nós devemos agir conforme Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Então nós devemos viver uma vida conforme a vontade de Deus. Quando vivemos assim, nos preparamos para os momentos difíceis, pois desenvolvemos a firmeza e a constância em nossas vidas. O Novo Testamento salienta o fato de que o crente fiel experimenta tribulações e aflições neste mundo ímpio, controlado por Satanás. É dessa forma, irmãos. Então, nós temos que estar cientes disso. Quem controla esse mundo é Satanás. Aqueles que se dedicam a Jesus Cristo com uma fé firme e leal, que andam segundo o Espírito Santo e amam a verdade do Evangelho, experimentarão problemas, tristezas, mas com certeza, na realidade, vão sofrer por amor a Cristo. A justiça é evidência de que a nossa devoção a Jesus é genuína. Então, quando nós passarmos por tribulação, alguma angústia, nós temos que saber que a nossa fé é avivada durante essa perseguição, durante a tribulação. Por essa razão, irmãos, problemas na vida do crente pode ser um sinal de que ele está agradando a Deus, sendo-lhe fiel e aceitando a sua soberania, aceitando a soberania do Pai, que é total. Pedro, ele instrui aos cristãos, ele vai falar aos cristãos e vai falar sobre questões que podem vir sobre a vida de todo crente. Pedro, irmãos, então ele instrui os cristãos. Olha o que diz a palavra no versículo 12. Não estranheis a ardente prova que surgem. Irmãos, olha o que diz o versículo inteiro. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Alegrai-vos no fato de serdes participantes do sofrimento de Jesus Cristo. Versículo 13. Não sofra como homicida, ladrão ou malfeitor, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. 1 Pedro capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Que nenhum de vós desça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão. Não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador também? Os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Irmãos, nas palavras finais da sua primeira epístola, Pedro dá vários conselhos. Primeiro, aos anciãos, que podem ser presbíteros, pastores, pedindo que apacentem o rebanho de Deus espontaneamente, sem ganância nem autoritarismo.
esperando de Deus a sua devida restituição. Os pastores e dirigentes de igreja têm a responsabilidade de cuidar dos crentes e fazê-los discípulos, de alimentá-los na palavra e de protegê-los. Depois Pedro exorta os jovens a se sujeitarem aos mais velhos, cingindo-se de humildade uns para com os outros. Olha o versículo 5 do capítulo 5. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Enfim, Pedro, ele fala a todos: humilhai-vos, pois debaixo da poderosa mão de Deus, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele todas a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo anda ao vosso derredor. 4. Resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. A paz sejam com todos vós que estais em Cristo Jesus. Essas são as palavras finais da primeira carta de Pedro. Vamos passar agora a estudar a segunda carta de Pedro. Pedro escreveu essa carta, irmãos, para exortar os crentes a buscarem com diligência a santidade, o verdadeiro conhecimento de Jesus e para desmascarar e repudiar as atividades traiçoeiras dos falsos mestres que agiam na Ásia Menor, pervertendo o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema dessa epístola é a necessidade do conhecimento para combater as falsas doutrinas que começaram a surgir na região da Ásia Menor. Então nós temos que estar sempre atentos a essas falsas doutrinas, aquilo que o inimigo tem trago para envergonhar o evangelho. Provavelmente Pedro ele está escrevendo aos mesmos destinatários da sua primeira carta. Como nós já falamos, né? Ali os crentes da Ásia Menor. Ele começa com a saudação no versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor, Pedro, versículo 1 e versículo 2. O pleno conhecimento, aleluias. Pedro, ele abre essa epístola enfatizando que sejam multiplicadas a graça e a paz de Deus em nós, pelo pleno conhecimento. Aleluias. A natureza do verdadeiro conhecimento, segundo Pedro, do capítulo 1, versículo 3 até o capítulo 2, versículo 1. Os mestres gnósticos, irmãos da época, enfatizam que havia uma classe distinta de crentes que haviam atingido o conhecimento na vida religiosa, enquanto outros não conseguiram. Pedro ele mostra que foi Deus quem deu tudo para que o crente possa desenvolver e crescer na fé cristã. Versículo 3. A partir do versículo 5 até o versículo 7, encontramos os ingredientes necessários para o conhecimento espiritual. Olha o que diz o versículo. Por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e a bondade ao conhecimento, e o conhecimento
ao domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Essas características espirituais não se desenvolvem automaticamente, devem ser cultivadas constantemente. Com relação à virtude, refere-se à excelência moral e também ao poder de Deus em nossa vida, para transformar a nossa fé em obras na promoção do reino de Deus. Irmãos, a palavra virtude no dicionário corresponde à disposição e capacidade para agir de modo moralmente correto e corresponde a cada uma das qualidades morais, como temperança, modéstia, a justiça. A temperança está ligada ao domínio próprio, que significa controle dos desejos e paixões. A expressão pondo nisso mesmo toda a diligência demonstra que os crentes devem estar ativamente empenhados no seu crescimento espiritual. Irmãos, nós devemos buscar esse crescimento. Eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui para aprender mais e mais sobre a palavra. E falando em palavra, vamos ler o versículo. Olha o que diz. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro capítulo, do versículo 8 até o versículo 11. O apóstolo Pedro finaliza o capítulo 1 dizendo que não deixará de exortar os cristãos sobre os pontos importantes sobre o reino de Deus. Ele alerta a origem divina das Escrituras e afirma que toda a profecia teve a sua origem em Deus e não no ser humano. Não foi nos homens que a profecia teve origem, mas em Deus. A infidelidade, a inerrância da Bíblia são inseparáveis. As Escrituras, na sua totalidade, são verdadeiras e fidedignas em todos os seus ensinos. É o que diz segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, versículo 20 e versículo 21. Pedro vai identificar o caráter dos falsos mestres e também os ensinos desses falsos mestres. Pedro diz que entre nós haverá falsos mestres. Negarão o Senhor que os resgatou. Seguirão as suas práticas libertinas, irmãos, e será blasfemo. O caminho da verdade não está neles. Farão comércio do evangelho, movidos pela avareza, utilizando palavras fingidas. Finalmente, Pedro fala sobre a maldição que há de vir sobre os hereges. Vai vir uma maldição, irmãos, sobre aqueles que pregam heresias. O fim destes será a destruição, diz o apóstolo Pedro. O julgamento de Deus não falha quando consideramos o seu padrão estabelecido nas Escrituras. Nem anjos, irmãos, escaparam do juízo de Deus quando pecaram. É o que diz na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pedro cita ainda os julgamentos de Deus no tempo de Noé e sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, que, ainda que pareça tardio o juízo de Deus, por fim ele acontecerá. Mas se o Senhor sabe livrar das provações os piedosos, como está no versículo 9, Pedro segue o seu discurso afirmando que há julgamento e castigo para os falsos mestres. Nosso Deus livra os piedosos, mas para os falsos mestres vai haver julgamento e castigo.
O versículo 10 diz: os quais andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Então, os falsos mestres serão julgados por causa disso. Eles menosprezam todo tipo de autoridade. Esses falsos mestres serão destruídos, irmãos, como recompensa da injustiça praticada por eles. Tais homens têm prazer na luxúria, à luz do dia. São nódoas e máculas, deleitando-se em suas mistificações. Quando se banqueteiam convosco, têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado, engodam as almas inconstantes, têm um coração exercitado na ganância. São os filhos da maldição, os quais, deixam o caminho direito, erram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Irmãos, o caminho de Balaão trata do amor às honrarias pessoais e aos ganhos materiais às custas do povo de Deus. Pedro continua descrevendo estes homens como fontes sem águas, nuvens levadas pelas forças do vento. Fontes sem água. O que é uma fonte sem água? São fontes secas. Nuvens levadas pelas forças do vento, quer dizer, não tem sustentação, vai para onde o vento leva. Os versículos 20, 21 e 22 mostram claramente que alguns dos falsos mestres foram anteriormente redimidos do poder do pecado, depois perderam a salvação. Olha o que diz o versículo 20: tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Quando eles pecam, saem no caminho do Senhor, o último estado é pior do que o primeiro, diz a palavra. E Pedro também vai anunciar a vinda do Senhor Jesus. Aleluias. Uma das consciências dos falsos ensinos era um certo cinismo e incredulidade para com a volta do Senhor Jesus, que, segundo os zombadores, estavam demorando demais. Eles perguntavam: onde está a promessa da sua vinda? E começavam a dizer: por que está demorando tanto? Então, Pedro ele ensina que a volta do Senhor é certa e repentina. Olha o que diz a palavra: não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Versículo 8: o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, é o que diz a palavra. Mas há uma preciosa mensagem de vitória para os crentes. Uma grande mensagem para mim e para você, cristãos, servos do Deus Altíssimo. Qual que é essa mensagem? Para os salvos, haverá novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça de Deus. Amém? Louvado seja Deus, meu irmão. Dessa forma, irmãos, devemos aguardar esse dia com pureza e em paz com Deus. Pedro ele conclui a epístola dizendo: portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Nós devemos esperar essa volta do Senhor Jesus, porque, como diz o apóstolo Pedro, ela é certa. Jesus virá repentinamente, num dia em que nós não esperamos. E temos que estar prontos para essa vinda. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. E até a próxima aula. Vamos estudar a palavra do Senhor juntos. Até a próxima aula. Aguardo vocês. Tchau.